Se você estivesse em uma situação onde não parece ter uma saída, o que você faria? Aceitaria o seu destino perdendo completamente a esperança ou lutaria com todas as suas forças para mudar esse destino? Esses dois cenários estão presentes na animação bizarra de hoje. Me acompanhe aqui que vou te contar o que acontece em Padak e explicar como algo que começa em crueldade termina em esperança. Eu sou a Animaníaca, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Antes de começarmos, se você é novo por aqui e acaba gostando do conteúdo, considere me dar essa ajudinha se inscrevendo aqui no meu canal e compartilhando com quem você acha que também vai gostar. Like e comentário também ajudam bastante. Desde já, muito obrigada! Agora sim, recado dado, vamos começar! O filme já começa muito angustiante. Acompanhamos nossa protagonista desesperada e confusa depois de ser pega por pescadores e ir parar em um tanque em uma peixaria. Ali os peixes eram deixados para serem expostos até que algum cliente se interessasse e pedisse para que fosse feito algum prato. Sem aceitar essa situação, ela tenta sair dali jogando seu corpo contra o vidro, mesmo com os outros peixes avisando que aquilo era inútil. Ela só para quando o peixe que todos ali consideram como líder a deixa inconsciente, enquanto também avisa que, se ela quiser sobreviver, tem que se fingir de morta quando avistar um humano. Quando ela fica inconsciente, somos surpreendidos com um belíssimo número musical, onde ela canta que, felizmente, tudo aquilo era um sonho. E, então, ela poderia vê-los novamente. Aqui o filme deixa claro que ela tinha uma família para a qual queria voltar, enquanto também narra todos os horrores que ela viu nesse primeiro dia no tanque. Na música ela também fala sobre como foi inicialmente posta em um local com tantos outros peixes que quase não era possível respirar. Fala sobre como viu seus semelhantes serem decapitados, também tendo suas peles arrancadas por monstros, entre muitas outras coisas. Enfim, que bom que tudo era apenas um sonho, né? E, infelizmente, ao acordar ela percebe que não era um sonho. Ela estava no mesmo lugar. E para piorar, ela vai saber como todos se alimentam ali. Um peixe quase morto é jogado no tanque e o grupo ali, faminto, não pensa duas vezes antes de começar a comer. Eles também deixam claro que nunca sabem quando essa oportunidade vai voltar a acontecer, então eles sempre aproveitam ao máximo. Nossa protagonista não se junta ao banquete, mas esse acontecimento dá para ela uma ideia. Ela percebe que o peixe foi jogado de cima, ela poderia passar, então ela se joga para fora na tentativa de pular até sua liberdade do outro lado da rua. Infelizmente ela é vista e colocada de volta no tanque, mas sua coragem chama a atenção e rende para ela o nome de Padak Padak. E eu não sei nada de coreano, minha gente, mas na legenda tinha dizendo que significa se contorcer, já que um dos peixes ri dizendo que ela ia se contorcer para a morte ali na rua. Mas durante a noite, Padak seria apresentada a mais uma dinâmica ali do tanque. O líder fazia alguma pergunta, e quem não soubesse responder teria um pedaço de sua barbatana arrancada. Isso supostamente servia para manter todos ali focados na sobrevivência. Todos respeitavam o líder não só por ele ser o peixe com mais tempo sobrevivendo ali, mas também por ele ser o único que supostamente veio do oceano. Todos os outros eram de fazendas de criação e acreditavam que ele saberia melhor como sobreviver. Por isso ele ditava as regras. Ensinou para eles aquele esquema de se fingirem de mortos quando avistassem um humano, porque sabia que eles preferiam os vivos. E também veio com esse jogo para manter o foco. Padak é obrigada a participar, e a pergunta daquela noite era: quantas extremidades tem uma estrela do mar? Padak responde corretamente, mas o líder diz que está errado, que tem muito mais do que 5. Ou seja, ele nem sabe como é uma estrela do mar de verdade. Depois desse jogo, Padak começa a questionar se esse líder aí veio mesmo de onde fala, enquanto também ganha a atenção de Spot, o peixinho mais jovem e esperançoso daquele lugar. Ele fica fascinado pelas histórias de Padak. Pergunta se pode ir com ela quando eles forem livres para ver tudo o que ela falou.
os dois ficam muito próximos. E enquanto escuta de seu esconderijo, o líder começa a ter lembranças e somos apresentados ao passado dele. Ficamos sabendo que ele chegou ali junto com sua parceira e ela era muito positiva e esperançosa, enquanto ele aceitava que o destino de todos ali era virar comida. Mesmo tendo vindo de uma fazenda de criação, ela sonhava com sua liberdade e sempre dava ideias para seu parceiro, sendo a última uma já bem conhecida. Ela insistiu para que ele se fingisse de morto quando visse um humano, e insistiu tanto que ele decidiu fazer só para deixar ela feliz. O problema é que ela pedia isso com tanta insistência porque queria salvá-lo. Ela garantiu a segurança dele, fazendo ele se fingir de morto, enquanto ela era levada para a tábua de corte. 됐냐? 그래, 계속 그러고 있어. 계속 그러고 있어야 돼? 알았지? 아니 이게 무슨 소리? E gente, esse coitado viu tudo. Depois dessa tragédia, ele aceitou ainda mais a ideia de que aquele lugar era um caminho sem volta, mas passou a tentar ensinar a todos que entrassem ali a sobreviver o máximo possível. O problema é que desse jeito ele deixava a todos sem esperança. Meio que forçava a todos a se conformarem com a situação, mas Padak era o oposto. Isso gera alguns conflitos dentro do tanque. Ela não desistiria de tentar, e ela tem uma ideia: tentar conseguir a ajuda dos enormes caranguejos que ficam no tanque de baixo. Mesmo com os outros avisando que ela seria destruída antes mesmo de conseguir falar, ela faz a sua tentativa. E foi bem como um dos peixes avisou. Ali ela seria ferida até a morte, mas, por sorte, o filho do dono da peixaria queria saber o que aconteceria se ele colocasse um peixe grande no aquário dos peixinhos palhaço que eles tinham lá dentro. Pois é, bem ideia dessas crianças virada na gota serena. E foi isso que esse menino foi aprontar. O problema é que, ao verem Padak ser levada pelo menino, eles pensam que acabou para ela. E o Spot, arrasado pela perda, mas inspirado pela coragem dela, decide que vai seguir com um plano e, infelizmente, também se joga lá no tanque dos caranguejos. O resultado, obviamente, não é nada bom. E nossa, como eu senti essa perda. Fiquei com muita dor. Definitivamente não queria esse final tão horrível para um personagem tão jovem e esperançoso. Seu corpo é jogado de volta no tanque dos peixes e só um dos integrantes do grupo ousa começar a comer, e isso desperta a fúria do líder, que retira o corpo dizendo que aquele era um importante companheiro. Mas ao mesmo tempo, a Padak é trazida de volta e encontra aquela cena horrível, automaticamente deduzindo que o líder estava se alimentando do único ali que a dava apoio. Ela parte para cima dele em fúria, e os dois, distraídos pela briga, não perceberam que um humano se aproximou e o líder acaba sendo levado. Ali na tábua de corte, ele presencia mais uma vez o horror pelo qual passaria. Mas quando estava prestes a ser abatido, o cozinheiro recebe o aviso de que o cliente mudou de ideia. Eles querem um outro peixe. Aqui se inicia um outro número musical, com Padak, depois de provavelmente ter ficado sabendo o que realmente aconteceu ali, pedindo desculpas para ele. Ela diz que o interpretou mal e deixa para ele uma mensagem de esperança, para que ele lembre que ele merece mais do que a vida que está levando. E durante essa música, Padak é levada. Ela seria a substituta. Nossa protagonista agora está morta, mas ela conseguiu trazer a esperança antes de partir. No dia seguinte, o líder simplesmente faz uma tentativa de fuga. Até pensa em desistir no meio do caminho, mas escuta a voz de Padak avisando que agora falta pouco. E realmente faltava. Felizmente, ele consegue. Aquele que antes vivia sem esperança é aquele que consegue se salvar. Os créditos desse filme são tão poéticos quanto os de The Plague Dogs, porque vemos um oceano rico em vida, ao som de uma música que celebra a liberdade. E, no meio de tanta riqueza, vemos a chegada do líder que finalmente se livrou de uma vida de terror. Embora eu sinta muito pela Padak, realmente acho que esse final é perfeito e muito poderoso. Isso porque ela se foi, mas antes conseguiu restaurar a esperança em alguém que já havia desistido há muito tempo.
mostrando que sempre podemos nos reerguer e que o apoio é algo muito poderoso e necessário. Outra coisa que dá ainda mais força a esse final são os comentários que o criador do filme fez sobre os significados de sua obra. Ele disse que Padak, além de falar sobre a crueldade para com os animais, mostrando de uma forma bem crua como aquelas vidas são mantidas de um jeito cruel, só para a carne estar o mais fresca possível ao chegar no prato, ele também usa dessa situação dos animais para falar sobre a vida de algumas pessoas. Pessoas que estão presas a uma rotina da qual não gostam só para sobreviver. Viver infelizes por acreditarem não ter escolhas. E a sociedade muitas vezes realmente não dá escolhas. Ou seja, muitas pessoas vivem na situação daqueles peixes, presas em tanques ao mesmo tempo em que podem avistar o oceano, sem esperanças, assim como o líder, e daí a importância do fim. Mostrar que esse cenário pode ser mudado, que devemos lutar assim como fez a Padak. Esse é mais um daqueles filmes cruéis, mas necessários. Uma experiência dolorosa, mas também de muito valor. E por hoje isso é tudo, pessoal. Se ficou até aqui, gostou, mas ainda não está inscrito, me ajuda aí, se inscreve e compartilha com quem você acha que também vai gostar. E se quiser saber quais animações vão passar por aqui e saber certinho quando um vídeo novo chegou, me segue lá no Instagram. Muito obrigada pela atenção até aqui. Por hoje é só, mas toda segunda eu volto para falar mais sobre animação, então até lá!